não tô gravando isso para chamar atenção, nem para ganhar curtida, mas tem coisa que a gente vê e que fica entalada na garganta. E essa foi a única vez em que eu liberei alguém para subir. E essa pessoa nunca mais desceu, literalmente, nunca mais. E o pior, tudo dizia que ele desceu sim. O sistema dizia, o aplicativo confirmava a entrega, a cliente marcava, ok, recebi, as câmeras voltavam ao normal logo depois. Tudo certinho, só que o cara sumiu, dentro da torre, no meu plantão. Foi na madrugada do dia 17 de abril, véspera de feriado, aquela calmaria estranha no condomínio. Eu trabalho no Genesis Center, um complexo empresarial com 5 torres, todas com aquele esquema moderno de segurança. QR Code no celular, catraca automática, elevador inteligente que só para no andar programado. Tudo vigiado por câmera, tudo controlado por sistema. Nesse dia, o movimento estava fraco. Umas entregas pontuais, nada demais. Até que, às 23h48, chegou o Rafael, entregador da rede Fast Go Delivery, de mochila térmica nas costas, fone no ouvido, olhar cansado. Tava com o celular aberto mostrando o QR Code. O pedido era para o 14º andar da Torre G4. Eu conferi o nome, bati o print da tela com a placa da moto, registrei no sistema. Tudo como manda o protocolo. Liberei a catraca. Ele passou. A câmera registrou. O elevador parou no térreo, ele entrou. E foi a última vez que alguém viu esse cara. Depois disso, o sistema mostra ele dentro do elevador sozinho, mochila nas costas, cabeça baixa. A câmera fica ligada por mais uns 12 segundos. E do nada, tela preta. A legenda diz, Firmware Update. Câmara temporariamente inoperante. Nada anormal. Isso acontece às vezes de madrugada, atualizações automáticas, né, segundo o pessoal do TI. Só que o detalhe é o seguinte, ela ficou fora do ar por 42 minutos. E quando voltou, o elevador estava vazio, indo para o térreo. Ninguém saiu no 14º. Nenhuma outra câmera registrou ele no corredor. Nenhum sensor de porta foi acionado nos andares de cima. O aplicativo da empresa, no entanto, confirmou que a entrega foi concluída às 23h59, 11 minutos depois que ele entrou. E a cliente ainda mandou um obrigada no chat do pedido. Eu estranhei na hora, tentei interfonar para lá, ninguém atendeu. Mandei mensagem para a supervisão do turno, nenhuma resposta. Esperei mais um pouco. O elevador continuava indo de um lado para o outro, mas Rafael não aparecia mais. Foi quando decidi chamar o vigilante. A gente subiu andar por andar, começando do 14º. Nada. Corredor vazio. Câmera do andar normal. Nenhuma movimentação desde as 22 horas. Batemos na porta do escritório da cliente. Tudo escuro. Fomos pro 13º, pro 10º. Nada. Nenhum sinal do cara. Descemos até o térreo. Voltamos para a recepção. Aquela sensação de que você está esquecendo alguma coisa ou está perdendo a noção. Revi o histórico do elevador. Registro de entrada dele. Cheque. Registro de parada no 14º. Cheque. Registro de porta abrindo. Não. Nenhuma abertura confirmada. Só o movimento mecânico. E aí bateu aquela pergunta que nunca tinha passado pela minha cabeça em 3 anos de turno noturno. É possível uma pessoa entrar num prédio como esse e sumir? A gente desceu de novo, eu e o vigilante calados. A única coisa que fazia barulho era o rádio dele. Chiado baixo, sem chamado. Eram quase 1h da manhã. Dei mais uma olhada nas câmeras da Torre G4. 12 andares, todas as imagens do corredor normal. Ninguém de mochila, ninguém estranho, nenhuma movimentação que sugerisse que o Rafael tinha saído de algum andar a pé. Mas o mais esquisito era o tal recebido com sucesso no app. O pedido foi para uma empresa de contabilidade. Ficam no 14º. Eu já tinha liberado entrega para lá antes. Gente tranquila, expediente até 18 horas no máximo. E naquela noite não tinha mais ninguém registrado lá. Ou seja, o entregador entrou,
A cliente confirmou o pedido, mas não tinha ninguém para receber. Não consegui dormir direito depois disso. Às 6h em ponto, mandei um relatório completo para o supervisor do prédio. Um PDF com prints de tela, logs de entrada, horários do elevador, status da câmera e tudo mais. A resposta veio às 9h10 da manhã. O técnico de TI virá fazer manutenção preventiva nas câmeras da G4. Pode liberar o acesso. Eu liberei. O cara chegou com crachá da empresa. Entrou direto na sala de servidores da torre. 2 horas depois, ele saiu, assinou o protocolo de encerramento e foi embora. Quando eu fui revisar as imagens, as gravações entre 22 e 4 haviam sido sobrescritas. Simples assim. A explicação era que houve falha no backup noturno do servidor principal e que, por política da administradora, imagens são preservadas por 6 usos, exceto em casos de falha no espelhamento. Pedi para acessar os logs de acesso do entregador. O sistema tinha o nome Rafael S. Lima, mas sem RG nem CNH cadastrados. Só o número da placa e o CNPJ da FastGo. Nem CPF, nem número de celular. Como se fosse uma entrega fantasma. Eu fui atrás da empresa de delivery. Mandei e-mail com o horário e os dados que eu tinha. A resposta foi padrão. Não encontramos registro de entrega vinculada a esse CPF empresarial nesse dia e horário. Recomendamos que procure as autoridades locais em caso de desaparecimento. Eu já tinha tentado tudo. E ali caiu a ficha. Ninguém queria saber. No fim do dia, um zelador antigo veio puxar conversa. Eu perguntei se ele já tinha visto algo parecido. Ele hesitou. Olhou para o lado, baixou o tom. Esse já é o terceiro, só nessa torre. Eu parei. Terceiro? O quê? Sumiço. Sempre de madrugada. Sempre entrega. Sempre sem registro depois. 2 anos atrás foi um motoboy. Ano passado, um cara do iFood. Só que nenhum com imagem. Esse seu foi o primeiro que apareceu nas câmeras. E ninguém investigou? Eles dizem que foi mal entendido. Gente que deixou de comparecer. Mas você acha que entregador some sem buscar a moto? Sem avisar ninguém? Só vai e não volta? Eu não sou de ficar acreditando em qualquer coisa, mas eu vi com meus próprios olhos. Vi o cara entrar. Vi o sistema aceitar. Vi ele no elevador. E ninguém nunca mais viu ele sair. No final da semana, meu turno foi alterado. Me passaram para a Torre F1. Disseram que era por rodízio. Só que outro cara assumiu no meu lugar. Um novato. E na semana seguinte as regras de entrada mudaram. Agora, só QR Code com o cadastro completo. Mas e quem já assumiu? Rafael nunca mais foi encontrado. O que mais me assombra de tudo isso é como o sistema é feito para funcionar tão bem. Que até quando alguém desaparece, ele faz parecer que está tudo certo. Entrega concluída. Cliente satisfeita. Câmeras em ordem. Ninguém some na torre G4. Mas se um dia você for entregar alguma coisa ali, presta atenção no elevador. Nem sempre ele desce com quem entrou. Eu sei que parece exagero, mas depois daquela madrugada, eu nunca mais consegui entrar numa sala de ressonância sozinha. Foi o último exame da noite. Um que nem constava na agenda, nem tinha ficha, nem nome. Mas o paciente já estava lá, deitado, calado, esperando como se soubesse exatamente o que ia acontecer. Ou talvez como se já tivesse acontecido. Era por volta de 3h20 da manhã. Plantão calmo, como costuma ser nesse horário. No hospital onde eu trabalhava, um particular, moderno, bem equipado, a rotina noturna do setor de imagem é quase sempre silenciosa. Eu e o Marcelo, outro técnico, revezávamos entre ressonância e tomografia. Mas naquela noite ele estava resolvendo uma instabilidade na máquina do raio-x portátil. Fiquei sozinha no box da ressonância. O pedido veio sem aviso. Um enfermeiro apareceu na porta com uma maca e disse apenas:
Ressonância de tórax, pedido da supervisão. Não tinha ficha, não tinha protocolo, nenhuma identificação no lençol, nem pulseira no braço do paciente. E mesmo assim, o homem já estava posicionado, com aqueles abafadores nos ouvidos, calado, respirando raso. Parecia sedado. Eu fui atrás das informações, tentei contato com a supervisão. Ninguém atendeu. Liguei para o clínico do plantão, desligado. Marcelo também não sabia de nada, e o enfermeiro que trouxe o paciente sumiu. Não era assim que funcionava. Nunca foi. Mas quando alguém diz que é ordem direta da direção, você aprende a obedecer, principalmente sendo técnica, terceirizada e recém-contratada. Configurei o exame no modo manual. O sistema, como sempre, alertou: exame sem protocolo, risco de perda de dados. Respirei fundo, digitei o que dava, ajustei os parâmetros de forma geral. Se eu cancelasse, iam dizer que eu me recusei. Se eu seguisse, poderia dar erro. Escolhi seguir. Quando a imagem apareceu na tela, eu senti o estômago revirar. Tinha algo estranho, muito estranho. Uma área escura demais na base do pulmão esquerdo, irregular, densa. Parecia uma lesão em progressão. E mesmo sem contraste, dava para notar que o padrão de preenchimento era anormal. A máquina avisava que o campo de leitura estava incompleto. Tentei ampliar, refazer o segmento, mas o exame travou. A tela congelou, a imagem sumiu. O sistema reiniciou sozinho e com ele o exame. Não salvou nada. Tudo que eu tinha feito nos últimos minutos sumiu. Como se nunca tivesse acontecido. Olhei para o leito, vazio. Alguém já tinha levado o paciente sem me avisar, sem assinar protocolo, sem registrar. Eu corri até a recepção do setor, abri o sistema, procurei pela ficha de entrada. Nada. Nenhum nome, nenhum registro, nenhum exame solicitado naquele horário. E o pior, nenhuma câmera disponível nas salas de imagem. Todas estavam em manutenção preventiva, segundo o sistema. Fiquei parada uns bons segundos, sem saber se chorava ou gritava. Marcelo voltou logo depois e viu minha cara. Perguntou se estava tudo bem. Eu só disse que um exame travou e que ia tentar reprocessar depois. Era mais seguro assim. Na manhã seguinte, ainda com isso entalado, fui direto falar com a responsável do setor. Expliquei tudo, desde o pedido verbal até o erro no sistema. Ela ouviu em silêncio, não fez uma anotação sequer. E no fim, disse: "Você deveria ter recusado, Lorena. Exame sem protocolo não se faz. Isso é responsabilidade sua." Fui afastada naquele mesmo dia. Alegaram necessidade de apuração técnica. 2 dias depois, recebi um e-mail da ouvidoria interna pedindo que eu comparecesse para encaminhamentos administrativos. O que me esperava lá foi o pior momento da minha vida profissional. A sala era pequena, sem janelas, 2 pessoas na mesa, um advogado do hospital e uma mulher que se identificou como consultora de integridade. Me entregaram um documento, um termo. Nele dizia que eu assumia a responsabilidade técnica por uma falha de operação que comprometeu a integridade de um exame de imagem e que eu concordava com o desligamento imediato, sem ações judiciais posteriores. Recusar significaria incompatibilidade técnica nos próximos processos seletivos. Eles disseram com essas palavras. Ou seja, se eu não assinasse, meu nome ia circular. Eu seria queimada no meio. Só tive uma escolha. Assinei. Mas é claro que não acabou ali. Demorei para conseguir dormir depois daquele dia. Na verdade, acho que o que mais me assombrava nem era o exame perdido, nem o afastamento. Era o rosto do homem na maca, o jeito que ele respirava, como se o corpo ainda estivesse lutando, mas ele já soubesse que tinham desistido dele. Durante semanas, eu tentava me convencer de que aquilo era só erro de sistema, que talvez fosse apenas mais um paciente comum, com entrada manual e dados perdidos por acidente. Mas aí veio a ligação.
Era uma terça-feira, fim de tarde. Um número desconhecido. Atendi e a voz do outro lado era de uma mulher, rápida, nervosa. Ela não se identificou, só disse: "Você não teve culpa nenhuma. Aquilo estava sendo abafado desde o início. O paciente era um juiz estadual. Teve um mal súbito dentro de um motel em Contagem. A família não queria escândalo. A direção do hospital aceitou abafar tudo." Na hora, meu coração congelou. Ela disse que era ex-enfermeira, que também tinha sido afastada por questionar condutas internas e que outras pessoas já tinham visto exames sumirem do sistema em situações especiais. Perguntei por que ela estava me ligando. Ela respondeu: "Porque eu vi o laudo. Tinha uma lesão clara no pulmão e sinais de infarto silencioso. Se tivessem agido, talvez ele não tivesse morrido naquela mesma manhã." Sim, o homem morreu. Horas depois do exame que ninguém salvou. Numa ala privada, sem nome no prontuário, sem causa registrada oficialmente. Era isso. A imagem que eu tentei arquivar e que o sistema apagou mostrava o que ninguém quis ver. Aquilo me destruiu. Passei meses me perguntando o que eu poderia ter feito diferente. Será que, se eu tivesse chamado alguém, insistido mais, parado o exame antes de começar? Mas nada disso muda o que aconteceu depois. O hospital seguiu funcionando. Reformaram o setor de imagem 2 meses depois. Derrubaram uma parede. Trocaram a máquina. Nunca mais ouvi falar do Marcelo. E a responsável que me afastou foi promovida. Eu, por outro lado, tentei voltar para a área, mas não consegui. O que ficou em mim foi um cansaço que não passa, uma mistura de raiva e desistência. Porque quando uma coisa assim acontece, o que mais dói não é a injustiça em si. É a certeza de que todo mundo viu. E mesmo assim fingiu que não. O hospital nunca admitiu nada. A história nunca saiu. Nenhuma reportagem. Nenhuma nota oficial. Nada. Hoje eu dou aula para turmas técnicas. Ensino o básico de radiologia. E sempre, quando chego na parte de exames fora do protocolo, eu paro. Fico uns segundos em silêncio e digo: se um dia pedirem para você fazer algo sem ficha, sem nome, sem laudo, anote tudo, guarde. Porque quando o sistema decide apagar alguém, ele começa pelo silêncio. E você pode ser o próximo da fila. Porque é isso. Você pode fazer tudo certo, seguir cada norma, confirmar cada protocolo. Mas se for conveniente demais te culpar, vão fazer parecer que a falha foi sua. E quando você tentar se defender, ninguém vai estar lá para te ouvir. Se esse relato te prendeu até aqui, é porque você sente o mesmo que a gente sente. Que tem coisa acontecendo por aí que ninguém comenta, mas a gente comenta. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque aqui a verdade vem em forma de relato. E se esse vídeo bater 500 likes, eu trago um relato ainda mais pesado que esse, contado por quem viu com os próprios olhos. Bora bater essa meta? Se eu não tivesse ido ao banheiro naquela hora, eu teria visto quem foi. Mas fui, e por isso dizem que fui eu. Eu sou o Carlos Humberto, mas o pessoal sempre me chamou de Carlão. Trabalhei por 12 anos no pátio da Laramar Distribuidora, centro de distribuição de eletrodomésticos aqui em Extrema, Minas, sempre no turno da noite. Me acostumei com o silêncio dos caminhões dormindo e o eco das empilhadeiras longe, nos fundos. Era um ambiente frio, seco, cheio de concreto e pouco olhar humano. A gente da madrugada trabalha com gente faltando, luz reduzida e confiança cega nos códigos da tela. No papel parece organizado, mas por dentro é todo mundo improvisando todo dia. Naquela noite, o agendamento era simples: 3 cargas programadas. Uma 00:20, outra às 2, a terceira até 4 em ponto. A primeira saiu direitinho, a segunda com 5 minutos de atraso.
nada fora do normal. A terceira era uma carga pesada, 6 geladeiras da linha Premium. Saía da Baia 9, já no corredor de segurança. Caminhão parado, motorista dormindo no veículo. Baia trancada, tag registrada, tudo sob controle. Eu lembro do horário porque estava com dor no estômago desde umas 2 da manhã. Café velho, pão passado. Aguentei o quanto deu. Às 3h42, deixei o pátio e fui até o banheiro do almoxarifado. Levei o rádio no bolso. Falei no grupo. Banheiro rapidinho, retorno já. Era comum avisar. Protocolo nosso mesmo. Fiquei no banheiro por volta de 12 a 15 minutos. Lavei o rosto, respirei. Voltei mais leve, literalmente. Mas quando pisei no pátio, estava tudo quieto demais. A Baia 9 estava aberta. O caminhão não estava mais lá. Olhei para o relógio. 3h58. Caminhei até a central de monitoramento. A tela que mostra os setores tinha algo estranho. 3 câmeras apareciam desligadas. A do pátio externo, a da entrada de Baia e a da Doca 9. A da Doca mostrava uma imagem congelada, data travada em 0341/02. Isso me deu um calafrio, porque foi 1 minuto antes de eu sair da recepção para ir ao banheiro. Voltei para o rádio, chamei o segurança da Honda. Você viu saída de caminhão agora? Resposta. Negativo, Carlão. Silêncio total no perímetro. Voltei a andar. Comecei a circular o galpão. Fui até o portão 3, que dá acesso à estrada de carga. Trancado. Voltei. Fui direto para a tela de acesso. O sistema registra qualquer tag ativada. Nada. Nenhum registro de saída desde a última carga oficial, às 2h05 da manhã. Pensei comigo. Talvez seja erro de sistema, talvez o motorista foi reposicionar o caminhão. Mas não, nunca mais vi aquele caminhão, nem aquelas geladeiras, nem minha vida do jeito que era antes. Às 6 em ponto, quando a gerência do dia chegou, relatei tudo. Mostrei o travamento das câmeras, o buraco no sistema, o sumiço da carga. Às 10 da manhã, eu já estava numa sala de vidro com 2 supervisores e um coordenador de operações. Olhos duros. Nenhum bom dia. Primeira pergunta. Por que você estava fora do setor durante a última carga? Respondi com calma. Fui ao banheiro. Avisei no grupo. Foram 15 minutos, no máximo. Eles se entreolharam. Segunda pergunta. Você sabe quem mais tinha tag de acesso ativa nessa madrugada? Falei. Só eu e o Ramon da empilhadeira. Eles confirmaram no sistema. O do Ramon estava desativado às 3. O único ativo entre 3h42 e 3h58 era o meu. Deram um suspiro. E aí começou a parte difícil. Disseram que é uma situação séria, que a empresa confia, mas precisa averiguar. 2 dias depois, fui afastado formalmente por suspeita de facilitar furto. Sem registro de saída, sem gravação de câmera, sem testemunha. A única verdade que sobrou foi que eu saí por 15 minutos. Quando me afastaram, nem me ligaram para avisar. Fiquei sabendo por e-mail. Um texto curto, genérico, assinado por Recursos Humanos. Era como se eu tivesse virado um número, um item danificado no estoque. Nos primeiros dias eu ainda acreditava que a coisa ia se resolver, que iam puxar as câmeras da entrada da rua ou das docas vizinhas, que iam ver que não teve nenhuma atitude suspeita minha. Mas o que fizeram foi o contrário. Cortaram meu acesso ao sistema, cancelaram minha tag e começaram a me tratar como alguém que sabia demais. 2 colegas me mandaram mensagem, bem no comecinho. Um deles, o Ramon, até disse: "Força aí, Carlão, isso é sacanagem." Mas logo depois, sumiu. Parou de responder, como se conversar comigo fosse arriscado demais. Eu fiquei esperando o chamado da sindicância interna. Nunca veio, nem para me ouvir, nem para me confrontar. O que fizeram foi deixar o tempo passar, até as pessoas esquecerem. Só que eu não esqueci. Foram quase R$ 170 mil em produto.
6 geladeiras linha Premium, com código de lote único, e ninguém quis rastrear para onde elas foram. Meses depois, um conhecido meu, o Júnior, que foi operador de baia até 2021, me ligou. Ele começou com "Carlão, você tá bem?" E em seguida soltou: "Você lembra da linha GDF 850 da Electrum? As geladeiras que sumiram. Eu vi elas sendo vendidas pela Transvicon semana passada. Mesma etiqueta, mesmo lote." Fiquei mudo. Transvicon era uma das transportadoras terceirizadas que, na época, era comandada por um sujeito que tinha amizade pessoal com o coordenador de operações da Laramar. Coincidência? Não. Fui atrás. Mandei e-mail. Fui até a base da Transvicon em Bragança. Lá um atendente me olhou como se eu fosse um lunático. Disse que não podia me mostrar nada, que não sabia do que eu estava falando. Fui ao Ministério do Trabalho, registrei denúncia. Levei prints do lote, cronograma da carga, até uma carta escrita à mão contando tudo. Nada. Me disseram que, sem provas diretas, não havia como investigar. A empresa nunca foi responsabilizada. O coordenador foi promovido para o Polo de Goiás. E eu nunca mais consegui trabalho fixo em área alguma de segurança, distribuição ou logística. O nome Carlão ficou associado àquela madrugada. Mesmo que ninguém diga na cara, eu vejo no olhar. Já me perguntaram direto numa entrevista: "Mas o senhor não é aquele que teve um problema lá na Laramar?" "Sim, sou eu. Não sou bandido. Não fui cúmplice. Mas fui o único presente no minuto em que o sistema apagou. Fui o único que não tinha proteção. Descobri depois que outros 2 operadores já tinham sido afastados por motivos parecidos. Um em 2016, outro em 2018. Casos diferentes, mas com o mesmo padrão. Carga de alto valor. Sistema com falha técnica. Alguém do turno noturno como bode expiatório. E silêncio da empresa. Fui juntando as peças, mas ninguém quer ouvir peça nenhuma de um homem com suspeita de envolvimento em roubo. A palavra suspeita gruda que nem lama. Hoje eu faço uns fretes leves. Tenho uma Fiorino velha, que também é onde eu durmo de vez em quando. Dou sorte quando consigo levar algo para São Paulo ou Campinas e voltar com carga cheia. Já tentei esquecer, já tentei perdoar, mas não dá. Porque toda vez que eu passo na frente do centro da Laramar, eu vejo o portão 3. O mesmo portão por onde saía e entrava caminhão toda madrugada. O mesmo onde alguém saiu escondido, com 6 geladeiras, no minuto exato em que eu fui ao banheiro. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse aguentado a dor no estômago, se eu tivesse demorado 3 minutos a mais para ir, talvez eu ainda tivesse meu nome limpo. Mas não, eu saí por 15 minutos. E nesses 15 minutos, roubaram minha vida inteira. Eu não gosto de romantizar plantão noturno, porque ele não tem nada de bonito. Só tem silêncio, repetição e a sensação de que você está invisível para o resto do mundo. Mas o problema não é o silêncio. O problema é quando ele te responde. Na madrugada do dia 14 de abril, eu estava coordenando o turno de inventário na VZ Express, centro logístico de Jundiaí. Galpão grande, linha automatizada, robô para tudo quanto é lado. A maioria das cargas pesadas já era feita por carrinho inteligente, aqueles AMR, sabe? Redondinho, que parece aspirador, mas carrega meia tonelada. Era pouco depois das 2 quando o sistema alertou erro de trajeto na linha 7B. Travamento de carga, nada incomum. O normal era algum papel enrugado, uma caixa meio fora de posição, esse tipo de coisa. Mandei o Henrique ir lá. Henrique era novo, mas já conhecia a área. Funcionário bom, calado, não enrolava. Levou o carrinho até a entrada do corredor e avisou pelo rádio: "Tô indo agora." E foi. O problema é que ele não voltou. A gente só percebeu porque uns 10 minutos depois o carrinho voltou.
sozinho, com a carga certinha, só que sem o Henrique. Primeiro, achei que ele tinha parado para ir no banheiro ou chamado alguém. Esperei mais 5 minutos e nada. Fui até o painel de sensores da 7B, nenhum alarme, nenhuma presença ativa, só um dado estranho. Um sinal de movimento por exatos 3 minutos parado no meio do corredor e depois sumiço total. Como se alguém tivesse ficado ali e desaparecido. A câmera da 7B, como eu soube depois, estava com manutenção programada desde o dia anterior. Coincidência. Liguei no rádio. Nenhuma resposta. Fui até o corredor pessoalmente. Tudo limpo, organizado, sem barulho, sem bagunça. Se não fosse pelo frio que deu na boca do estômago, eu diria que nada tinha acontecido ali. Voltei para o escritório e puxei o ponto digital. Henrique não bateu entrada naquele dia, só que ele estava uniformizado, com crachá, com rádio, com senha de acesso. Foi aí que começou a parte que me embrulha o estômago até hoje. Do momento em que ele entrou no corredor, o sistema começa a fingir que ele nunca esteve lá. Tentei puxar o login de crachá dele. O acesso tinha sido dado, mas o log foi apagado da memória local. Liguei para o RH. Disseram que Henrique estava ausente naquela noite. Ausente. Mesmo eu tendo falado com ele no rádio. Mesmo ele tendo entrado no sistema com um robô. Mesmo o carrinho voltando com a carga que ele levou. Na manhã seguinte, fiz o que qualquer supervisor faria. Imprimi tudo que ainda tinha de registro. Levei para a sala do coordenador de segurança. Entreguei na mesa dele e expliquei. Ele ouviu calado. Depois, soltou. Você deve ter confundido com outro operador. Isso acontece. Não acontece. Eu trabalhei com o Henrique por 4 semanas. Eu sei o nome, o jeito, a voz. Eu vi ele entrar. Eu escutei ele responder no rádio. E tudo que voltou foi o carrinho. Fiquei insistindo. Disse que, no mínimo, alguém precisava ligar para a família. Ele franziu a testa e soltou como quem fala de tempo ruim. A ficha dele não está no sistema, Arnaldo. Nem número de emergência consta mais. Pode ir cuidar da sua área. Saí da sala com a respiração falhando. Sentei na copa e pensei, isso é grande demais para mim. A parte que mais me destruiu veio 3 semanas depois. Um funcionário novo começou no setor 5A. Nome na plaquinha, Henrique C. Mesmo uniforme, mesmo crachá, mesma voz, quase. Mas não era o mesmo cara. E ninguém parecia notar. Eu notei, mas fiquei quieto. O que me fez perceber que não era só um erro ou um sumiço comum, foi a repetição. Na semana seguinte, fui tentar puxar de novo o relatório da noite. Não por rebeldia, por insistência interna, coisa de quem não consegue digerir. E ali não constava nem o carrinho, nem a carga, nem o acesso. Sumiu tudo. O carrinho que retornou sozinho, a movimentação registrada, o pedido que ele carregava. Tudo tinha sido limpo do sistema, como se nunca tivesse existido. Como se aquele turno tivesse sido só uma noite comum, sem falha, sem presença. Eu já tinha ouvido gente dizer que, às vezes, a AVZ apagava dado para corrigir logística interna. Mas nunca em caso de sumiço. Nunca envolvendo pessoa. Nunca com tanta precisão. Na reunião de segurança daquela semana, tentei de novo tocar no assunto. De leve. Alguém notou algo estranho no 7B? Só isso. Um operador antigo, mais velho que eu de casa, ficou me olhando diferente. Não respondeu de imediato. No fim da reunião, quando o pessoal já estava saindo, ele encostou e falou com o canto da boca. Você não é o primeiro a ver isso, só é o primeiro a falar. Aquilo me gelou por dentro. Fiquei parado. Perguntei o que ele queria dizer. Ele hesitou. Depois me puxou para o fundo do almoxarifado e sussurrou. Em 2019, um cara da manutenção sumiu dentro do setor 4D. A história foi parecida. Falharam as câmeras, carrinho voltou sozinho, sistema limpou tudo. 3 dias depois, RH diz que o cara nunca bateu ponto. E a família dele nunca veio procurar. Como assim nunca veio?
Nunca. Dizem que o número de emergência era inválido, igual o do seu Henrique. E a ficha sumiu do sistema no mesmo dia. Eu perguntei se ele tinha provas. Ele balançou a cabeça devagar. Prova ninguém tem, mas é sempre do mesmo jeito, sempre no turno da madrugada e sempre em corredor que está com câmera desligada por manutenção. O jeito que ele falou, manutenção, me fez tremer. Naquela noite, antes de bater meu cartão de saída, olhei uma última vez para o mapa de acesso da central. Um dos painéis, o da linha 9F, estava com um aviso: câmera indisponível, atualização programada. Era como se eu já estivesse lendo o aviso de um novo sumiço, antecipando, aceitando. O problema é que a gente acostuma, com o cheiro do plástico novo das caixas, com o zumbido constante das esteiras, com os corredores vazios demais, iluminados demais, com o tipo de silêncio que parece técnico, mas carrega algo que ninguém quer nomear. Eu fiquei mais 3 meses na VZ, nunca mais falei nada, nunca mais chamei alguém para verificar falha sozinho. A verdade é que eu não saí da empresa por medo, eu saí por covardia. Porque toda vez que eu olhava para o novo Henrique, com a mesma sigla no crachá, eu me perguntava: quem é que decide quem some? E como é que se esconde uma pessoa inteira, num sistema que registra cada passo? Hoje, eu trabalho num depósito menor, mais manual, mais humano. Dorme menos, mas respira mais. Às vezes, ainda escuto aquele carrinho no meio da noite. Não o som dele, mas a lembrança. Do jeito que ele parou diante de mim, com a carga em ordem, quase como se dissesse: tá feito. Eu não sei o que aconteceu no 7B, mas eu sei o que ficou. Um vazio calculado. Um sistema que apaga com precisão demais para ser acidente. E o nome de um homem que simplesmente deixou de existir. Se você trabalha num lugar onde tudo é rastreado, desconfie quando a única coisa que não deixa rastro é gente. Eu trabalhava na recepção noturna de um hospital particular, ali na região do Caminho das Árvores. E naquela madrugada, a paciente tocou a campainha da recepção às 3h12. Mas, segundo o hospital, ninguém entrou. Eu sei o que eu vi. E posso te falar exatamente o que eu estava fazendo naquela hora. Estava respondendo um e-mail da supervisora no computador da recepção. Eu olhei para o relógio do sistema. Eram 3h11. 1 minuto depois, escutei a campainha tocar. Para você entender, a recepção do hospital é toda envidraçada. Entrada automática, mas às vezes trava. A campainha foi instalada justamente para isso. Fica do lado de fora, para quando alguém precisa chamar e a porta não abre. Toque curto, direto, toca alto na mesa da recepção, impossível não ouvir. Olhei para a tela do monitor, tem uma câmera virada para o lado de fora da entrada. E ali estava ela, uma mulher, devia ter uns 30 e poucos anos. Magra, cabelo preso, pele muito clara. Ela estava com a mão espalmada no lado direito da barriga, se inclinando um pouco. Parecia com dor, ou cansada, suada. A blusa colada nas costas. Era como se tivesse vindo a pé de algum lugar bem longe. Ela não tentou forçar a porta, nem parecia em pânico. Estava quieta, mas parecia mal. Liberei a porta pelo botão sob o balcão. Vi ela puxando com esforço. Levantei para ir até ela. Perguntei se precisava de ajuda e ela respondeu: tô com um vazio muito grande aqui do lado. Acho que vou desmaiar. Me lembro exatamente disso. Um vazio muito grande aqui do lado. Foi o jeito que ela falou. Não disse dor, não disse enjoo, disse vazio. Chamei a técnica de enfermagem pelo ramal do plantão. A Flavinha atendeu. Eu disse: tem uma paciente aqui passando mal. Traz a cadeira de rodas, por favor. Enquanto ela vinha, pedi o nome completo da paciente e o convênio. Ela respondeu com clareza. Falou o nome 2 vezes. Repeti para confirmar. Ela assentiu.
Digitando no sistema, consegui puxar o número do cartão e fui colocando os dados no formulário de entrada. A técnica chegou com a cadeira e levou a paciente para os fundos. E foi isso. Ou deveria ter sido isso. Porque o que aconteceu depois é o que me faz perder o sono até hoje. Por volta das 5 da manhã, me lembrei de completar a ficha dela no sistema. A gente precisa preencher algumas informações pendentes, tipo motivo da entrada, nome da técnica que recebeu, essas coisas. Abri o painel de registro de entrada e o nome dela não estava lá. Pensei, talvez eu tenha salvo errado. Fui até os registros pendentes. Nada. Chequei a lixeira do sistema. Nada. Voltei para o histórico de acesso. Também nada. O nome não constava em lugar nenhum. Abri a câmera da recepção para rever o que tinha acontecido. E é aí que vem a parte mais difícil de acreditar. A gravação mostrava a porta fechada. Fechada o tempo inteiro. Aos 3:12, o vídeo mostra o corredor da entrada vazio. Aos 3:13, nada muda. Nenhuma mulher, nenhuma campainha, nenhuma técnica, nada. Eu assisti o vídeo inteiro com as mãos frias. Cada segundo era como se alguém tivesse esfregando uma dúvida na minha cara, como se dissessem, você inventou tudo isso. Eu comecei a suar, fechei o vídeo, fui até a área de vigilância e pedi para ver as outras câmeras. As do corredor interno, do consultório, da sala de espera, nada. Não tinha nada que provasse que ela esteve ali. Voltei para a recepção meio sem saber o que fazer. Liguei de novo para Flavinha, a técnica. Perguntei com a voz trêmula. Você lembra da paciente que você atendeu agora há pouco, a que eu te chamei para buscar na porta? Ela respondeu assim. Mário, não teve paciente nenhuma, não. Você me chamou por engano? Fiquei em silêncio. Me arrepiei inteiro. Eu só consegui responder deixa pra lá. Naquela manhã, antes do fim do meu turno, a supervisora me chamou na sala administrativa. Disse que tinham visto um comportamento estranho no meu login do sistema, que eu tinha aberto a aba de registros várias vezes durante a madrugada, sem motivo. Tentei explicar. Disse que uma paciente tinha entrado, que a ficha sumiu, que as câmeras estavam com erro. Ela me cortou. Mário, a gente sabe que o plantão noturno é puxado. Se você cochilou, tudo bem. Mas não pode deixar isso virar uma desculpa, tá? Mas eu vi ela entrando. A gente não comenta esse tipo de coisa, Mário. Essas foram as palavras dela. A gente não comenta esse tipo de coisa. Aquela frase me travou. Não foi negação, não foi explicação. Foi como se ela admitisse que algo fora do padrão aconteceu. Mas que não se fala sobre isso. Saí da sala com um nó no estômago. No fim daquele mesmo plantão, sentei de novo na recepção. Revi mentalmente tudo. Voltei para a câmera. Pausei o vídeo das 3:12. Eu sabia que ali, naquele exato segundo, eu tinha visto aquela mulher. Mas agora, não havia nada. Na semana seguinte, eu segui trabalhando. Fingi que estava tudo normal. Que aquela madrugada nunca tinha existido. Mas por dentro, a dúvida não saía da minha cabeça. Não era medo, não. Era como se eu tivesse falhado com alguém. Alguém que apareceu na minha frente pedindo ajuda e sumiu. O pior, nem sumiu. Foi apagada. Eu comecei a checar mais vezes o sistema. Vasculhava a lixeira do recepcionar, o histórico de convênios, tentava puxar qualquer nome semelhante, mesmo digitando errado de propósito. Nada. A câmera continua igual. Aos 3:12, a imagem seguia firme. Porta fechada, corredor vazio. Tive dias que achei que estava perdendo o juízo. Até que numa madrugada mais calma, fui pegar uma caneta atrás do balcão. Tem uma caixa onde a gente guarda coisas perdidas ali embaixo, tipo anel, receita médica, cartão de convênio. E ali, no meio de uma pilha de papel amassado, eu vi um recibo. Era um papel fino da impressora do convênio, bem desgastado. E ali estava, nome completo. O mesmo nome que ela disse na madrugada da terça. O mesmo que eu digitei no sistema, letra por letra. De início, senti o coração disparar.
Era uma prova, não da entrada dela, mas de que alguém com aquele nome passou por ali, que eu não tinha inventado. Fui no banheiro, tirei foto do papel com meu celular, voltei e guardei de novo no mesmo lugar. Se alguém visse que sumiu, talvez dessem falta. No fim do plantão, já em casa, joguei o nome no Google. Primeiro só veio nome parecido. Aí adicionei Salvador e o nome do convênio. Na terceira busca encontrei. Era uma nota de falecimento. Simples, sem foto. Um aviso publicado num site de velórios. Mesmo nome, mesma cidade. Mas o detalhe que mais me destruiu foi a data. A nota era de 5 dias antes da noite em que ela tocou a campainha da recepção. 5 dias antes. Senti uma tontura esquisita. Sentei na cama com o celular na mão. Ampliei a tela para ter certeza. Era ela. O nome não era comum. 3 prenomes. Um sobrenome diferente. Era ela. Fiquei um tempo parado, lembrando da expressão dela quando entrou. O suor, o jeito que falava, o olhar. Pensei em tudo. No vazio que ela dizia sentir. No fato de não ter corrido, de não ter pedido ajuda desesperada, como se só tivesse vindo cumprir um trajeto. Na técnica que jurava não ter atendido ninguém. E principalmente no sistema. No sistema que apagou tudo. Ou que nunca registrou. Ou que foi orientado a não mostrar. Na semana seguinte, fui chamado de novo na supervisão. Dessa vez, foi um aviso formal. Evite acessar arquivos antigos, Mário. E, por favor, não comente mais sobre aquela madrugada. Eu perguntei, aquela paciente existiu? A supervisora apenas olhou para mim e disse, não vamos tratar disso, tá bem? Me chamaram para conversar com o RH 3 dias depois. Sutil, sem ameaças. Mas disseram que talvez fosse hora de eu tirar uns dias. Disseram que eu parecia cansado. Sugeriram ajuda psicológica. Disseram que o hospital oferecia suporte, que o plantão noturno era puxado. Tentaram me convencer de que eu inventei. Mas o papel do convênio está comigo até hoje. E a câmera continua mentindo. Às vezes me pego pensando se tudo aquilo foi alguma falha de percepção, alguma alucinação causada pelo cansaço. Mas aí lembro do nome, da ficha, da campainha tocando e da frase dela, tocou um vazio muito grande aqui do lado. Aquela mulher confiou em mim. Ela entrou e desapareceu. E eu, que fui a última pessoa que viu ela, nunca mais soube se ela realmente veio pedir ajuda. Ou se, de alguma forma, eu ajudei a apagar ela de vez. Hoje em dia, quando passo por qualquer lugar com porta automática e vejo alguém do lado de fora esperando, eu travo por dentro. Tenho que olhar 2 vezes. Sempre lembro dos olhos dela, quietos, claros, firmes, e da campainha às 3h12. Eu nunca me achei de assustar fácil. Já trabalhei em oficina de beira de estrada. Já dormi em alojamento com rato andando na telha. Já tive que chamar a polícia para ambulante que ameaçou o cliente bêbado. Mas aquela porta, aquela bendita porta, foi o único motivo de eu nunca mais aceitar turno noturno em posto de estrada. Nunca mais. E não foi por medo do escuro, nem de assalto. Foi porque ninguém me explicou o que eu vi. E todo mundo fingiu que nunca aconteceu. Trabalhei pouco tempo lá. Um posto grande, bonito até, no trecho da Regis entre Juquitiba e Miracatu. Quem passa por ali conhece. Tem loja de conveniência 24 horas, banheiro limpo, lanchonete pequena e geladeira de gelo do lado de fora. Eu entrei por uma terceirizada. O contrato era só para noite. Chegava às 22 horas, saía às 6. Revezava com outro rapaz que fazia a virada da manhã. Logo na primeira semana, eu percebi um negócio estranho. Tinham umas regrinhas internas que ninguém anotava em papel, mas todo mundo repetia. Tipo, se cliente pedir lanterna, você diz que não tem. Não abastece galão depois das 2h. E se ouvir barulho lá atrás, não vai ver o que é. Mas a mais estranha
Era uma que o segurança falou de leve num intervalo, como se nem fosse nada. Atrás da geladeira de gelo tem uma portinha, mas ela fica trancada. Você nunca precisa abrir aquilo, nunca. Beleza? Eu achei que era só algum depósito antigo, tipo de mangueira velha, balde, essas coisas. Nem me preocupei. Até que chegou a sexta-feira. Era sempre mais movimentado no início da noite. Caminhoneiro comprando energético, pessoal indo para o litoral, família parando para usar o banheiro. Mas depois da meia-noite, ficava só a gente e o som das geladeiras. Nessa sexta, chovia de leve. Pouco movimento. Eu estava sentado perto do caixa da conveniência, monitor ligado na tela das câmeras. Por volta das 2 da manhã, entrou uma van branca, placa coberta de barro. 3 homens desceram. Não pareciam motoristas nem clientes. Vestiam casaco grosso, capuz, e um deles usava máscara cirúrgica branca como se fosse dentista ou técnico de laboratório. Mesmo assim, nenhum deles olhou para mim. Foram direto para a lateral do posto em direção à geladeira de gelo. Não falaram nada, nenhum boa noite. Um deles carregava uma caixa de papelão, grande, envolvida por fita marrom. Eu estranhei, mas esperei. Dei uma olhada nas câmeras e vi que o setor externo estava com a mensagem, sem sinal, aguardando reconexão. A mesma coisa em 2 câmeras, a da lateral e a da parte de trás. O que me deixou arrepiado foi o seguinte: na noite anterior, elas estavam funcionando normal. Levantei devagar, fui até a lateral da loja. Quando cheguei na beirada, ouvi um som metálico. Corrente batendo em tranca, passos apressados, chão molhado. Um deles resmungou alguma coisa, mas o som se perdeu no vento. Depois, silêncio. Voltei pela frente, esperei uns minutos. A van saiu com o farol apagado, sumiu na curva como se estivesse fugindo de alguma coisa. Eu fui até lá atrás. A porta, que deveria estar com corrente e cadeado, estava só encostada. Fiquei parado uns segundos, o coração batendo rápido. O lugar estava escuro, úmido, e o único som era o barulho do motor da geladeira de gelo vibrando no canto. Respirei fundo e abri. Era um quartinho apertado, chão de concreto, parede com mofo e aquele cheiro forte, igual desinfetante vencido. No chão, dava para ver as marcas da caixa sendo arrastada. Um rastro quase reto até o fundo. No canto, uma lona preta cobrindo algo que parecia se mexer, muito de leve. Dei um passo para dentro. No chão, ao lado, tinha um pano embolado com uma mancha escura, seca. Não era graxa. Era outra coisa. Tinha cor e cheiro. Foi quando percebi que o que estava sob a lona respirava. Não sei te explicar. Não vi nada diretamente, mas tinha um movimento rítmico, contido, como se alguém ou algo estivesse ali dentro. Eu congelei. Dei 2 passos para trás. Fechei a porta devagar, como se tivesse medo do barulho chamar a atenção. Tranquei com a corrente por fora. Ela ainda estava pendurada na parede. Voltei para a loja e liguei para o 190 do telefone fixo. Falei baixo, mas firme. Disse que tinha algo estranho acontecendo no posto. A ligação caiu do nada. Nem deu tempo de passar o endereço completo. Menos de 5 minutos depois, chegou o gerente, 3 da manhã, sem avisar, sem falar com ninguém. Desceu do carro, fingiu que estava abastecendo o tanque, mas foi direto, lá para trás. O gerente se chamava Alberto. Era o tipo que sorria só de boca. Terno claro, relógio chamativo, sempre no ar-condicionado. Nunca aparecia na madrugada. Mas naquela noite, ele chegou menos de 5 minutos depois da ligação que caiu. Foi direto lá para trás. Eu vi de longe ele destrancando a porta, com chave própria. Ficou lá uns 2 minutos, sozinho. Depois saiu, sem caixa, sem nada. Trancou, deu uma olhada em volta e entrou na loja. Veio andando devagar até mim. Esticou a mão como se nada tivesse acontecido. Boa noite, Rogério. Estava por aqui e resolvi parar para abastecer. Vamos tomar um café? Eu respondi só com um claro. Sentei com ele perto do micro-ondas.
Ele puxou conversa sobre coisas banais, trânsito, chuva, o jogo que ia passar no domingo, mas o tom, o jeito como ele me olhava, era como se ele estivesse checando, tentando ver se eu estava calmo, se eu ia falar, se eu ia contar para alguém. Eu fingi normalidade. Bebi o café, segurei a xícara com as duas mãos como se fosse frio. Por dentro, a mão tremia. Ele não falou uma palavra sobre a van, nem sobre a porta. Quando ele foi embora, era quase 4 da manhã. Me olhou, sorriu com os olhos baixos e disse: "Bom trabalho para você, Rogério. Pode confiar que aqui é tudo muito seguro." No dia seguinte, eu nem cheguei a bater ponto. A supervisora da terceirizada me ligou às 8h30 com a voz seca. "Rogério, a gente vai encerrar seu contrato, tá? O posto reportou um acesso indevido à área restrita. Dizem que você violou o protocolo." Tentei explicar. Ela cortou. "Eu só tô repassando. A decisão veio de cima." Desligou. Fiquei com aquilo engasgado por semanas. Tentei denunciar. Liguei para a ouvidoria da própria rede de postos. Deixei um recado anônimo dizendo o que vi. Fui até a delegacia de Juquitiba, mas me olharam como se eu fosse mais um querendo inventar história. Sem nome, sem prova, sem câmera funcionando. Ninguém me ouviu. 2 meses depois, passei por lá com um primo caminhoneiro. Paramos para abastecer. A loja tinha sido reformada. O fundo estava pintado de branco com novo letreiro e luzes fortes. E onde antes tinha a geladeira de gelo, agora tinha uma parede lisa, recém-rebocada. Nenhum sinal de porta. Eu perguntei discretamente para o frentista da noite se ainda tinha depósito ali. Ele me olhou estranho, como se estivesse tentando entender se eu era curioso ou só perdido. Ali é parede, nunca teve nada." Respondi. "Teve sim." Ele abaixou os olhos e não disse mais nada. Foi naquele momento que entendi. Talvez todo mundo saiba, mas ninguém fala. E quem fala, não dura. Desde então, eu só aceitei emprego com luz do dia. Hoje em dia, trabalho numa oficina pequena dentro da cidade. Não ganho muito, mas durmo tranquilo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquela noite, é que tem porta que não foi feita para ser aberta. E tem coisa que só sobrevive, porque é escondida atrás de concreto, silêncio e café oferecido de madrugada.